Lorena, uma menina de 8 anos, estava sentada no sofá da sala, seus olhos castanhos fixos na televisão onde uma partida de futebol se desenrolava. Ela estava usando um moletom desbotado do seu time favorito, mas a expressão em seu rosto era de pura tristeza. O placar exibia uma derrota iminente e cada gol do time adversário parecia pesar no coração da menina. Ela lançou um olhar para o canto da sala onde seu pai, um homem de meia-idade com cabelos rareando, estava casualmente lendo o jornal. Lorena mordeu o lábio inferior, reunindo coragem. Papai, começou hesitante, eu preciso de $50. Antes que seu pai pudesse responder, a madrasta de Lorena entrou na sala. Milena era uma mulher robusta, com cabelos desalinhados presos em um coque frouxo e uma expressão severa que raramente mudava. Dinheiro para quê? Ela perguntou com desdém, seus olhos estreitos se voltando para Lorena. Lorena sentiu o estômago se contrair. É para comprar flores, murmurou ela. Flores para a mamãe. Milena soltou uma risada áspera. Flores? Por que desperdiçar dinheiro com algo tão inútil? Além do mais, sua mãe não vai vê-las. Lágrimas se acumulam nos olhos de Lorena. Mas mamãe gostava de lírios, sussurrou ela, a voz engasgada de emoção. Ela sempre dizia que os lírios brancos eram como abraços do céu. Seu pai, agora prestando atenção à conversa, olhou para Lorena com compaixão, mas antes que pudesse falar, Milena interrompeu. Chega dessa bobagem, Lorena. Não vamos gastar dinheiro com flores. Vá para o seu quarto. Lorena se levantou lentamente, sentindo cada palavra de Milena como um golpe. Ela olhou para o pai, esperando algum tipo de apoio, mas ele apenas suspirou e voltou sua atenção para o jornal, evitando o olhar da filha. Com os ombros caídos e o coração pesado, Lorena caminhou lentamente para o seu quarto. A imagem de sua mãe sorridente veio à mente, trazendo uma mistura de conforto e dor. Eu só queria me despedir do meu jeito, murmurou para si mesma, fechando a porta atrás de si. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se deitava na cama, abraçando um velho urso de pelúcia. Eu sinto tanto a sua falta, mamãe, ela chorou baixinho, o som da partida de futebol agora um murmúrio distante ao fundo. Deprimida, Lorena se recostou na cama, olhando para o teto do seu pequeno quarto. O desprezo de Milena e o silêncio do pai ainda ecoavam em sua mente, mas agora uma onda de saudade inundava seu coração, trazendo memórias de sua mãe biológica. Sua mãe era o oposto de Milena, uma mulher com um sorriso caloroso e abraços que pareciam um cobertor aconchegante em noites frias. Em um canto do quarto, havia um pequeno porta-retratos com uma foto desbotada de sua mãe sorrindo para a câmera. Lorena se aproximou, pegando o porta-retratos delicadamente. Mamãe, sussurrou ela, seus dedos acariciando o vidro frio. Ela se lembrou das histórias que sua mãe costumava contar, contos de princesas corajosas e animais que falavam, que sempre terminavam com lições de coragem e bondade. Lorena fechou os olhos, tentando ouvir a voz suave de sua mãe recitando essas histórias à luz do abajur ao lado da cama, seu riso doce enchendo o quarto. Mamãe costumava dizer que as estrelas são desejos que se realizaram, sussurrou para si mesma, lembrando de uma noite em que sua mãe apontou para o céu estrelado contando histórias sobre constelações e galáxias distantes. Ela me fazia sentir como se eu pudesse tocar o céu. Lorena abraçou o porta-retratos contra o peito. Você sempre disse que os lírios brancos eram abraços do céu, não é, mamãe? Ela fechou os olhos, imaginando sua mãe respondendo com um sorriso e um aceno. Ela se lembrou do dia em que sua mãe ficou doente. Tudo aconteceu tão rapidamente, uma doença inesperada e, em poucos meses, sua mãe se foi. Lorena tinha apenas 4 anos na época, mas a memória daquele dia ainda era vívida. O quarto de hospital, o cheiro de remédios e a última vez que segurou a mão de sua mãe. Mamãe, eu queria poder te dar lírios brancos, murmurou Lorena, as lágrimas enchendo seus olhos novamente. Eu queria que você soubesse que eu nunca vou te esquecer. Com a foto ainda em suas mãos, Lorena se deitou novamente, a saudade e as lembranças criando um turbilhão de emoções. Ela adormeceu assim, segurando a memória de sua mãe,
uma mulher amorosa e gentil que continuava a viver em seu coração, determinada a honrá-la com lírios brancos. Lorena enfiou alguns poucos dólares no bolso e saiu de casa. As ruas estavam cheias de pessoas indo e vindo, mas Lorena mal notou. Seu único propósito era a pequena floricultura na esquina da rua. Ao entrar, o aroma de flores frescas envolveu e, por um momento, ela permitiu-se esquecer a tristeza. Seus olhos logo encontraram os lírios brancos, tão puros e elegantes como sua mãe os descreveu. Eles são perfeitos, sussurrou para si mesma, se aproximando do balcão. A vendedora, uma mulher de meia idade com um avental manchado de terra, avaliou Lorena de cima a baixo. Lírios são caros, você tem dinheiro suficiente para isso? Disse ela. Lorena abriu a mão, revelando as notas amassadas. É tudo que tenho, por favor, só preciso de alguns lírios, ela implorou. A vendedora pegou o dinheiro, contou rapidamente e balançou a cabeça. Isso não é suficiente, querida. Um buquê de lírios custa muito mais. Mas, por favor, Lorena insistiu, seus olhos se enchendo de lágrimas, é para minha mãe, ela faleceu. Só quero levar flores para ela. A vendedora suspirou, visivelmente irritada. Desculpe por sua mãe, mas não posso dar flores de graça. Se todo mundo entrasse aqui com histórias tristes, eu ficaria sem negócio. Lorena, com seus olhos se enchendo de lágrimas, olhou para a vendedora com um brilho de esperança. Eu posso ajudar aqui na loja, ela sugeriu timidamente. Posso arrumar as prateleiras, varrer o chão, qualquer coisa, em troca dos lírios. A vendedora, com um olhar de desdém, respondeu asperamente. Você realmente acha que pode trabalhar aqui? Uma garota da sua idade não seria de muita ajuda, e nós temos regras contra isso. Lorena sentiu o desânimo inundar seu coração. Por favor, ela implorou, com uma voz engasgada, eu só queria fazer algo especial para minha mãe. Antes que a vendedora pudesse responder, uma voz firme interrompeu a conversa. Desculpe, não pude deixar de ouvir. Um homem elegante, com uma expressão gentil, se aproximou do balcão. Era Renato, um cliente que havia estado observando a interação de longe. Você poderia reconsiderar o pedido da garota? Renato perguntou, olhando para a vendedora com seriedade. Não parece justo negar a ela a chance de homenagear sua mãe. A vendedora olhou para Renato, claramente surpresa pela interrupção. Senhor, isso é uma questão entre a loja e o cliente. Eu não acho que seja da sua conta, ela retrucou, tentando afirmar autoridade. Renato, no entanto, permaneceu calmo. Eu entendo, mas talvez eu possa ajudar de alguma forma. Qual é o preço dos lírios? Eu posso pagar por eles. Eu já havia encomendado um buquê de lírios, então agora vou levar 2. Lorena olhou para Renato, seus olhos se arregalando em surpresa e gratidão. Você faria isso por mim? Ela perguntou, quase incrédula. Renato se agachou para ficar no nível dos olhos de Lorena. É claro, ele disse, com um sorriso gentil. Eu perdi meus pais quando era jovem, eu sei como é querer fazer algo em sua memória. Vamos escolher os lírios juntos. A vendedora, percebendo que não tinha outra escolha, suspirou e concordou relutantemente. Tudo bem, senhor, você pode pagar pelos lírios. Lorena, com lágrimas de alegria agora misturadas com tristeza, olhou para Renato com admiração. Muito obrigado, senhor, ela disse sinceramente. Minha mãe teria adorado os lírios. Juntos, Lorena e Renato selecionaram cuidadosamente os lírios mais bonitos, e enquanto o faziam, uma conversa se desenrolou entre eles, marcando o início de uma conexão inesperada e significativa. Renato, observando a determinação e tristeza nos olhos de Lorena, sentiu uma onda de compaixão por ela enquanto a vendedora embrulhava cuidadosamente o buquê de lírios brancos. Lorena então segurou o buquê com cuidado, como se fosse um tesouro. Minha mãe amava lírios, ela costumava dizer, que eram como abraços do céu. Renato pagou pelas flores e os dois seguiram para o cemitério.
Enquanto caminhavam lentamente para fora da floricultura, Renato começou a compartilhar mais sobre sua vida com Lorena. Quando eu era criança, meus pais morreram em um acidente de carro trágico, ele começou, sua voz assumindo um tom distante. Fui enviado para um orfanato porque não havia mais ninguém para cuidar de mim. Lorena, segurando delicadamente os lírios, olhou para ele com compreensão. Deve ter sido muito difícil, ela disse gentilmente. Sim, foi, Renato concordou, mas foi lá que conheci uma garota. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Ela tinha alguns anos a mais do que eu e tinha uma maneira de ver a vida que era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Ela me ensinou a rir novamente, a sonhar. Rapidamente nos tornamos amigos inseparáveis, ela era como uma luz em minha vida. E enquanto nós crescíamos, esse sentimento se aprofundou em algo mais. Lorena assentiu entendendo. E vocês planejavam ficar juntos? Sim, quando fiz 18 anos, recebi uma notícia que nunca esperava. Meu avô, a quem nem mesmo conhecia, tinha falecido e deixado sua empresa bem-sucedida para mim. De repente, eu fui de um órfão sem dinheiro para o herdeiro de um império comercial. Isso deve ter mudado tudo, Lorena comentou. Mudou, e drasticamente. Eu e ela começamos a planejar nosso futuro, imaginávamos a vida que poderíamos ter juntos, uma casa, uma família. Eu queria dar a ela tudo o que ela nunca teve no orfanato, mas algo deu errado. Meu tio, que estava administrando a empresa antes da minha existência ser descoberta, não ficou feliz por perder o controle. Ele queria a fortuna para si mesmo, então orquestrou um ataque contra mim. Fui brutalmente agredido e hospitalizado por meses. Lorena segurou a mão de Renato, oferecendo conforto silencioso. Sinto muito, murmurou ela. Quando finalmente saí do hospital, tudo havia mudado. Pensaram que eu havia morrido ou desaparecido. Nos encontramos mais uma vez, mas logo ela se casou e eu soube que estava esperando um filho. Não tinha mais lugar na vida dela. Lorena olhou para Renato, seus olhos refletindo a dor e empatia que ela sentia por ele. Você nunca mais a viu? Renato balançou a cabeça negativamente. Decidi que era melhor assim, mas nunca parei de pensar nela, em nós. Às vezes, a vida toma rumos que nunca esperamos. Lorena e Renato continuaram sua jornada, unidos por suas histórias de perda e amor. A conversa havia forjado um vínculo entre eles, uma compreensão mútua que transcendia o mero acaso de seu encontro. Renato encontrou Lorena na floricultura naquele dia porque mantinha a tradição de comprar flores no aniversário de Samantha, sua antiga amada. Era uma forma de honrar os momentos felizes que compartilharam. Ao entrar na loja, o cheiro de lírios encheu seus sentidos, trazendo uma inundação de memórias consigo. Ele se aproximou do balcão pronto para fazer seu pedido habitual quando seus olhos foram atraídos para uma cena próxima. Lá estava Lorena, uma garotinha determinada discutindo com a vendedora sobre o preço das flores. A convicção e tristeza de Lorena o fizeram lembrar de si mesmo naquela idade. Observou silenciosamente a interação entre Lorena e a vendedora, sentindo o desejo de intervir, o que eventualmente fez. Após comprar as flores para Lorena e ouvir sua história, Renato sentiu um forte desejo de revisitar o orfanato onde ele e Samantha cresceram, impulsionado pela necessidade de reconectar-se com seu passado. Então, despediu-se de Lorena e partiu para o reencontro com seu passado. Ao chegar lá, o orfanato parecia menor, mais desgastado pelo tempo, mas ainda familiar. Ele foi recebido por uma das cuidadoras, uma senhora gentil com quem ele conversou brevemente sobre seus dias no orfanato. Foi quando ele perguntou casualmente sobre Samantha, esperando ouvir que ela estava bem, talvez até feliz em sua nova vida. A expressão da cuidadora mudou. Renato, ela começou, hesitante. Sinto informar, mas Samantha faleceu alguns anos atrás. Ela ficou doente e faleceu muito rapidamente. O mundo de Renato pareceu desmoronar ao seu redor. Samantha se foi. Ela sempre falava tão carinhosamente de você, continuou a cuidadora. Ela era uma boa pessoa, sempre nos visitava. Sentimos saudades dela.
Renato agradeceu à cuidadora e saiu do orfanato em choque. Enquanto caminhava, memórias de Samantha o envolviam e a dor da perda tornava-se avassaladora. Ele segurava as flores com mais firmeza agora, não apenas símbolos de amor perdido, mas também de pesar renovado. Abalado pela notícia da morte de Samantha, Renato caminhou automaticamente em direção ao único cemitério da cidade, com as flores firmemente seguradas em suas mãos. Seus pensamentos estavam em turbulência, perdidos em memórias e no que poderia ter sido. A brisa fria da noite mal tocava sua consciência enquanto ele seguia seu caminho quase mecanicamente. Ao chegar ao cemitério, ele percorreu as fileiras de lápides com um crescente sentimento de desolação. Chegando à sepultura de Samantha, seu coração estava pesado. Lá ele viu uma figura pequena. Era Lorena, ajoelhada cuidadosamente colocando suas flores em uma lápide. Lorena, ele chamou gentilmente, sua voz cheia de emoção. Lorena virou-se surpresa ao vê-lo. Senhor Renato, ela disse, seus olhos ainda úmidos de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Eu vim trazer flores para alguém muito especial, respondeu ele, olhando para a lápide, seus olhos focados no nome gravado na pedra. Samantha. Lorena seguiu seu olhar e, ao perceber sua expressão, disse suavemente, esse é o túmulo da minha mãe, Samantha. Renato sentiu como se o tempo tivesse parado. Sua mãe, ele repetiu, uma onda de compreensão misturada com incredulidade o invadiu. Lorena, seu sobrenome é Lorena Armstrong? Ela respondeu confirmando e observando a mudança na expressão de Renato. Armstrong, esse era o sobrenome de Samantha, murmurou Renato, sua mente correndo para juntar as peças. Lorena, isso significa que você é, sim, disse Lorena, uma nova onda de tristeza em sua voz. Eu sou filha de Samantha. Renato olhou para Lorena, agora percebendo a semelhança não apenas na aparência, mas também na força e determinação que ela demonstrava. Isso significa que você é minha filha, ele disse, sua voz tremendo com a magnitude da revelação. Lorena olhou para ele, uma mistura de surpresa e curiosidade em seus olhos. Você sabia da minha mãe? Renato assentiu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Sim, eu a conheci. Eu a amei. Ela era tudo para mim. Ela era a garota que conheci no orfanato, aquela de quem falei para você mais cedo. Ela foi meu grande amor, continuou Renato. Lembra quando mencionei que conheci sua mãe antes dela se casar e logo depois ela engravidou? Então ela me ligou dizendo que a criança que esperava era minha, mas ela já estava casada e não queria nada comigo, e desapareceu. Eu tentei tanto encontrá-la, mas o negócio tomou tanto do meu tempo que nunca mais a procurei. Juntos, pai e filha, unidos por uma descoberta inesperada, compartilharam um momento de intensa emoção junto à sepultura de Samantha. As memórias de Samantha, embora dolorosas agora, serviram como uma ponte entre eles, os reunindo de uma maneira que nunca poderiam ter imaginado. Após a surpreendente revelação no cemitério, Renato e Lorena começaram a tecer os fios de um novo relacionamento, uma conexão pai-filha forjada pela memória de Samantha e pelas reviravoltas inesperadas do destino. Renato entrou em contato com o ex-marido de Samantha, o pai adotivo de Lorena, e contou toda a história para ele. Milena, a madrasta de Lorena, ficou tão aliviada com a nova descoberta, pois era uma preocupação a menos em sua vida. Pelo menos agora ela não precisava lidar com a filha de seu marido de um casamento anterior. Logo, Renato levou Lorena para morar com ele e iniciou os procedimentos legais para obter a custódia total, incluindo um teste de DNA para confirmar sua paternidade. O caminho à frente não era simples, cheio de descobertas e ajustes, mas ambos estavam determinados a construir algo significativo juntos. Nos dias que se seguiram, Renato apresentou Lorena à sua vida. Ele mostrou fotografias antigas, contou histórias de sua juventude com Samantha e juntos visitaram lugares que foram especiais para Samantha. Lorena, por sua vez, compartilhou suas próprias memórias e momentos com sua mãe, enriquecendo o tecido de seu passado compartilhado. Você tem o sorriso dela, disse Renato uma tarde, enquanto folheava um álbum de fotos, e essa determinação. Samantha sempre foi assim, incansável.
Lorena sorriu, segurando uma fotografia de sua mãe. Sempre quis ser tão forte quanto ela. Agora, sabendo que você também faz parte da minha história, sinto que entendo mais sobre quem eu sou. Juntos, estabeleceram novas tradições. Uma delas era a visita anual à sepultura de Samantha. Todos os anos, no aniversário dela, eles escolhiam os lírios brancos mais bonitos, os favoritos de Samantha, e os levavam ao cemitério. Eu costumava vir aqui sozinha, disse Lorena durante uma dessas visitas, mas agora estar aqui com você, é como se ela ainda estivesse conosco de alguma forma. Renato colocou o braço em volta dos ombros dela. Ela está, de certa forma, através de nós. E enquanto nos lembrarmos dela, ela nunca estará verdadeiramente longe. Juntos, ajoelharam e colocaram os lírios na lápide. Ficaram em silêncio por um momento, perdidos em seus pensamentos e memórias. Obrigada, papai, disse Lorena suavemente, olhando para Renato, por tudo. Renato sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não, minha querida. Eu é que devo te agradecer. Você trouxe luz para a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei possível. E assim, ano após ano, Renato e Lorena continuaram a honrar Samantha, mantendo viva a memória da mulher extraordinária que os uniu. Cada visita ao túmulo, cada lírio branco colocado com amor, era um testemunho da força dos laços familiares e do poder inesperado do destino. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!